O caminho que o advogado e servidor público Jorge Oliveira e sua esposa Josebete trilharam foi completamente diferente antes de se conhecerem. Josebete, decepcionada e desacreditada com a vida amorosa e da construção de uma família. E Jorge, 35 anos, vivendo no homossexualismo. Eu comecei a me envolver com pessoas do mundo GLS, né? Comecei a ir para as baladas, para as boates. Eu ia para os lugares que diziam, né, lugares de pegação. Mas Jorge não nasceu assim. Ele foi vítima de abusos sexuais na infância, incluindo da pessoa que ele mais confiava, o seu padre. Esse padre, ele criou situações e para me aproximar dele, né? Esses abusos, eles continuaram acontecendo na casa paroquial. Por outro lado, decepcionada com a vida amorosa, Josebete já estava sem esperança. Dentro de mim eu era insegura, eu tinha muito medo. E o tempo foi passando, eu pensava assim, eu vou trabalhar, eu vou investir na minha vida financeira e eu vou ser sozinha. Vou ficar com quem eu quero, mas sem compromisso. Família eu não vou ter, porque é tudo mentira, é uma enganação a vida amorosa. No fundo, todo ser humano ele quer ser feliz. Emocionalmente, sentimentalmente, ele deseja ser feliz, ele deseja encontrar alguém. E no mundo homossexual que eu vivia, o que vinha na minha cabeça era que eu só seria feliz com um homem. Eu queria algo onde pudesse ser, onde a fidelidade, onde a cumplicidade, o companheirismo, a amizade, o respeito, a consideração fossem características desse relacionamento. E eu tentei, eu tive 2 relacionamentos, né, por quase 5 anos cada um. Para mim era impossível. Eu não acreditava que seria possível. Eu via as pessoas com uma aliança no dedo, às vezes no trabalho, eu falava assim, isso não é para mim. Vinha na minha mente, isso aí não é para você. Isso não existe, os casamentos é uma farsa. Você viu, na sua família ninguém foi feliz, como que você vai ser feliz? Aí eu logo descartava aquele pensamento. Às vezes eu olhava a aliança, eu tinha até, vinha assim na mente, será casar? Aí eu falava assim, não vai dar certo. Até que o ápice desse sofrimento foi quando, num domingo, eu estava num relacionamento homossexual, eu saí com uma pessoa, eu acabei atraindo. E aquilo para mim foi como, novamente, como se a ferida fosse aberta de novo. Porque eu falei assim, meu Deus, não pode ser. Esse sofrimento não pode continuar, tem que ter um jeito. Eu falava assim dentro de mim, meu Deus, não pode ser, tem que ter um jeito. Eu não suporto, não aguento mais esse sofrimento. E isso foi num domingo. E no decorrer da semana, numa quarta-feira, eu procurando os canais na TV, eu vi uma chamada. Eu vi uma chamada que realmente me chamou muita atenção. Eu vi o homem de Deus falando que eu poderia ter uma vida sentimental e amorosa realizada. E era numa quinta-feira essa reunião. Essa chamada foi para uma reunião da terapia do amor. Houve um conflito, porque o que acontece? Os testemunhos que eu via eram testemunhos de casais, homem e mulher. E vinha aquela voz falando assim, não, mas para você não tem jeito, porque você quer ser feliz com um homem. Como que o testemunho que você está vendo é de realização amorosa entre um casal. Só que o que você quer é ser feliz com um homem. Eu achava impossível que algo poderia ser mudado. Mas mesmo achando impossível, eu decidi aceitar o convite, aceitar o desafio. Eu
eu dei o primeiro passo, eu vim na reunião. Josebete nem imaginava que a mesma programação que ajudara Jorge também iria mostrar um rumo para a sua vida. E eu comecei a assistir a programação de madrugada, porque a gente não dorme. Aí o pastor estava falando da reunião da família, só que eu mudava de canal. Eu ouvia um pedacinho, e só que aquilo que o pastor falava vinha de encontro. Eu falei assim, eu não gosto muito dessa igreja, mas o que esse homem está falando tem fundamento, é o que eu passo. Mas eu mudava. Aí eu fiquei assim quase um ano, assistindo as programações de vez em quando. Um dia eu tomei um copo com água, porque eu não estava conseguindo dormir, e era uma oração da meia-noite. E eu tomei aquela água, mas eu esqueci. Só que a partir dali eu senti que algo começou a me aproximar, porque eu comecei a assistir as programações mais frequente. E eu sempre ensaiava, domingo eu vou na igreja. Aí eu ia para a balada, dormia e não lembrava. Até que um dia eu acordei e falei, eu vou. É como se algo me puxasse, assim. Foi eu colocar os pés. Foi eu colocar os pés na catedral. É algo assim inacreditável. É como se você tivesse o teu primeiro encontro com Deus. O que mais me chamou a atenção foi a paz. Uma paz que eu nunca havia sentido, encontrado em nenhum outro lugar. Eu era um crítico contumaz. Eu era um crítico agressivo. Eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal. A Igreja Universal seria o último lugar que um dia eu entraria. Mas quando eu entrei, tudo aquilo, porque eu sempre via a Igreja Universal do lado de fora, as informações falsas que eu recebia. Eu cheguei e tinha por volta de 6.000 pessoas. Aí eu falava assim, gente, essa igreja, todo mundo fala que é de ladrão, mas será que esse povo tudo é bobo? Será que todo mundo aqui é roubado? Eu falei, não pode ser. E eu sentei no fundo. No decorrer da reunião ele falou assim, tem gente que está aqui hoje pela primeira vez. Deus te trouxe aqui para mudar a sua vida. E a receita é você obedecer tudo que sair desse altar. Se você praticar, a sua vida começa a mudar hoje. Eu falei, epa, era a resposta que eu busquei tanto tempo que eu estava procurando. Eu falei, por que eu não vim antes? E eu assisti a reunião meio assustada, não fechava os olhos. Mas a partir daquele dia eu falei assim, a partir de hoje, a minha vida vai mudar e todo mundo vai ver que eu não sou mais essa pessoa nervosa. Eu vou mudar e vou provar para todo mundo que eu vou mudar, que eu achei um lugar. E o que mais me cativou, na verdade, o que mais me chamou a atenção é que em nenhum momento eu fui criticado, em nenhum momento eu sofri algum tipo de preconceito, porque eu cheguei na igreja vivendo esse relacionamento homossexual. Eu posso afirmar que o lugar onde eu recebi a acolhida foi ali na Igreja Universal. Os pastores, os obreiros que me atenderam, eles sempre tinham uma palavra de fé. Eles falavam assim, Senhor Jorge, a vida do Senhor não vai melhorar, ela vai ser transformada. Eu já saí diferente, eu saí com uma paz, eu consegui dormir, porque eu também sofria de pesadelos, eu tinha insônia, eu não conseguia dormir. E eu vi que a minha mente mudou, a minha visão mudou. Eu passei a ter uma visão espiritual de tudo. E ali começou a minha caminhada na fé e fazendo os propósitos, as correntes, numa quarta-feira. O bispo sempre falava, eu tive o privilégio de assistir às reuniões de quarta-feira com o Bispo Macedo, quando ele vinha para cá nos domingos. E meses depois ele falou da garantia da salvação. Ele falou assim, você está salvo. Ele pregou e falou da salvação, você está salvo, mas a garantia da sua salvação é o selo do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, eu quero. Eu fui entendendo que muito mais do que ser liberto, né, dos vícios,
ser liberto do homossexualismo, eu precisava ter uma aliança com Deus. A minha mudança dependia disso. Deus foi me convencendo de que havia algo muito precioso dentro de mim que Ele queria e que eu não sabia, que era a minha alma. E que se eu me entregasse de corpo, alma e espírito para Ele, aí sim eu seria um homem completo. Eu fiquei com aquilo, eu tenho que ter o Espírito Santo, tenho que ter o Espírito Santo. Ali naquele dia, ele começou a busca, né, pregou, e eu comecei a buscar. É como se a voz dele foi tão forte, eu falei, meu Deus, eu preciso dessa garantia. Que é como se a voz do bispo fugisse, ficasse distante, a voz dele foi fugindo assim. Uma paz que me tomou. E eu falei assim, poxa, eu mexi os dedos dos pés, assim, falei, será que eu tô aqui? De tamanha leveza e paz que eu tive naquela quarta-feira. E ali eu fui cheia do Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo em novembro de 2015, numa sexta-feira. Foi a experiência mais extraordinária que um ser humano possa ter. Algo que foge à compreensão. Não existe palavras para a gente descrever. Quando o Espírito Santo ele veio sobre mim, ele veio apenas com uma certeza. Foi uma certeza dentro de mim. Ele falando, eu sou contigo. Agora você é meu. É como matemática, né? 2 e 2 são 4. É aquilo que o Senhor Jesus falou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Os dois, Jorge e Josebete, agora batizados com o Espírito Santo, estavam prontos para se conhecerem e iniciarem uma família. Eu descobri que depois da minha vida com Deus, depois do Espírito Santo, a área da minha vida que realmente teria que ter a realização completa era a vida sentimental. E para quem era um homossexual, né, que não tinha, que era impossível ter uma vida sentimental e amorosa realizada, ter alguém, hoje eu sou um homem completo. Hoje Deus me deu uma esposa que tem o espírito dele. Deus testificou que era ele. E mesmo eu sabendo da história dele, do passado dele, em nenhum momento eu duvidei. Era uma certeza tão plena. Eu falei, é ele. Eu sempre falo, todos os dias, hoje eu tenho o privilégio de acordar ao lado da mulher mais linda do mundo. Todos os dias eu acordo ao lado da mulher mais linda do mundo. A gente viajou, a gente foi para Gramados, um lugar que eu tinha um sonho de conhecer. E assim, foi o casamento do meu sonho, que eu esperava. Deus, ele fez o extraordinário nas nossas vidas. É algo que só o Deus do extraordinário pode fazer. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia sentir atração por uma mulher. Hoje eu posso dizer, com um sorriso no rosto, que as digitais do meu Senhor estão na minha vida amorosa. Ele fez o impossível, ele colocou dentro de mim o sonho da felicidade que não existia. Então hoje o meu casamento é um sonho realizado que Deus realizou na minha vida. Hoje eu sou um homem à imagem do meu pai, né? E hoje eu vivo os melhores dias da minha vida. Os melhores dias da minha vida. O que eu não vivi em 45 anos de sofrimento, eu estou vivendo hoje de felicidade. Esses 5 anos que eu conhecia a Igreja Universal. A transformação total e completa aconteceu.